sequência, vamos dar continuidade às nossas apresentações. Então, a segunda palestra de hoje vai ser do professor Geraldo Chechel, chama ele de Chechel. Então, o Chechel é meu colega no PESC há muito tempo. Na verdade, eu conheço o Chechel desde a época da minha graduação, quando eu acho que ele entrou para o PESC. Ele é um pouco mais velho do que eu, gostaria de dizer um pouco sobre isso. E, recentemente, ele está trabalhando na área de jogos, abordando diversos assuntos, ou diversos problemas que aparecem quando você pensa em jogos. Okay? Então, vou deixar ele falar um pouquinho mais disso e também se apresentar. Obrigado, Chechel. Obrigado, Daniel. Daniel, outro dia me lembrou que ele foi um dos meus primeiros alunos na FRJ. Mas eu era mocinho também. Eu tinha só 22 anos. 24. Bom, então eu sou professor aqui, sou professor do DCC, onde eu dou aula de graduação, e dou pós-graduação aqui no PESC. Eu trabalho há muitos anos com busca e recuperação de informação, e em certo momento na sua carreira você começa a querer criar alguma coisa mais sua assim, né? E o Google também é um competidor muito forte, né? E a Yahoo, fica difícil fazer tese nesses temas, apesar de a gente ter umas teses bem legais. Eu comecei com o pessoal da graduação a trabalhar em jogos, a dar curso de graduação em jogos, numa área que não tinha muito material para dar, mas de algum tempo para cá eu comecei a fazer pesquisa e agora a gente está já com algumas teses defendidas, algumas dissertações defendidas, algumas teses em andamento, publicações, e eu acho que isso tem dado certo e vocês vão ver aqui qual é o meu caminho, né? Então, só de implicância, quem esteve aqui segunda-feira? Então, segunda-feira, o Daniel prometeu que vocês podiam conseguir $1 milhão e pediu 50%, porque o Daniel, né, é um capitalista em potencial, né? Mas eu acho que a minha área é melhor. A minha área, eu vou dar aqui o desafio de $2,5 bilhões. E eu só quero 1%. De $2,5 bilhões. O que são $2,5 bilhões? $2,5 bilhões é que o Notch ganhou por vender o Minecraft para a Microsoft, né? No bolso dele. O grande problema dele hoje em dia é que ele é bilionário e os amigos deles não. Então ele não consegue fazer tudo o que ele quer com os amigos, né? Ele vai para Palma de Maiorca e os amigos não vão com ele. Então ele manda um avião pegar os amigos e trazer para o fim de semana e devolve os amigos na segunda-feira, né? E o Notch, ele era um cara que adorava jogos e publicou alguns artigos sobre jogos, né? E depois foi fazendo um jogo que a maioria de vocês deve conhecer, o Minecraft, né? Que é basicamente muito simples, né? Mas ele é bastante... capta as pessoas, principalmente em uma certa idade, né? Entre 10 e 15 anos é uma idade que parece que é a idade ideal do negócio, né? E o que vale no jogo dele? Não só o jogo vale, né? O jogo agora vende, mas também várias coisas que a gente faz com jogos geram outras coisas em computação. No caso, por exemplo, a base de usuário deles, né? Basicamente, ele tinha muitos usuários, então não só o jogo dele valia dinheiro, como a base de usuário que ele tinha valia dinheiro para você vender outras coisas, outros jogos ou outras coisas qualquer para essa base. Então aí o meu desafio é um desafio de $2,5 bilhões, né? O mercado mundial de jogos é maior que hoje que o mercado de cinema, é um mercado na ordem de $140 bilhões, essa é a última pesquisa da Newzoo, né? O mercado brasileiro era o maior da América Latina até a crise, hoje ele é o segundo, ele caiu um pouco, ele é de $1,5 bilhão aproximadamente de dólares, o México é $1,6 bilhão, nós éramos $1,7 bilhão, alguma coisa assim, e caímos um pouquinho. Mas uma das vantagens dos jogos é que é um mercado mundial. Quer dizer, basicamente, se você fizer um jogo no Brasil, ou trabalhar em jogo no Brasil, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Vários alunos da UFRJ que foram meus alunos, não porque foram meus alunos, mas porque são competentes em programação, basicamente em programação, né? É a área do DCC, a área aqui, estão hoje trabalhando lá fora em jogos, né? Então, o que eu desde o início pensei, esse termo agora, finalmente apareceram cursos nos Estados Unidos sobre isso, né? É ir em direção a uma engenharia de jogos, né? Então, o que é isso? Por quê? Porque jogo é um artefato, engenheiros criam artefatos, e fazer jogos é difícil. Fazer software, que basicamente estamos falando de videogames, é difícil. E ganhar dinheiro com diversão também é difícil, né? Você vê filmes sendo lançados que são um fracasso, né? Então todas essas coisas são muito difíceis, né?
E apesar dos jogos existirem há mais ou menos 40, 50 anos, os videogames, né, não os jogos em geral, só há pouco tempo se começou a estudar formalmente isso como uma engenharia, como um artefato, né, que se constrói com técnicas específicas. Né? Então eu fui procurar uma definição numa faculdade americana que dá um curso de engenharia de jogos, achei nessa definição. Né? Engenheiros de jogos trabalham com times de programadores, ilustradores, testadores, várias outras coisas, músicos, né? Engenheiros de som, né? Para desenvolver e criar novos videogames. Podem se envolver em todas as fases do desenvolvimento de jogos, do conceito inicial ao teste antes do lançamento, até no negócio. Né? Basicamente, o engenheiro de jogos é similar com a criação da engenharia do engenheiro de software. Né? É uma espécie de personagem parecido, só que especializado na área de jogos. Né? Para estudar jogos, a gente escolheu basicamente seguir a linha de algumas publicações. Então a primeira é dividir os jogos em alguns elementos. Né? O primeiro elemento é a mecânica dos jogos, é o que caracteriza os jogos. Por que os jogos são diferentes de todas as outras coisas? Porque eles têm mecânicas e regras, né, de jogos. Né? E aí a gente está vendo 3 jogos com a mesma mecânica, que é a mecânica de tentar evitar tocar na parte errada. Né? Alguns de vocês já devem ter jogado Pula Pirata. Todo mundo ganhou um Pula Pirata algum dia no aniversário. Né? Jogos, como outros entretenimentos, geralmente têm uma história, apesar de existirem jogos abstratos. Né? Por exemplo, existem muitos jogos sobre piratas. Né? Jogos têm uma estética, nesse caso aqui a estética é como o jogo é desenhado, como usam os sons. Né? Então a gente vê várias estéticas diferentes para o jogo da velha. Né? E jogos usam uma tecnologia. Né? Nós temos várias tecnologias aí para o Scrabble, inclusive, né, palavras cruzadas, inclusive papel e madeira. Você pode ir lá pegar o seu jogo e converter para um jogo de papel e madeira. Só que o interessante é que essas coisas se misturam. Né? A tecnologia que permite ter a mecânica, que permite mostrar a história, e tudo isso junta com a estética. Né? Quando o Mario pula, é uma mecânica, e o pulo do Mario tem que ser bonitinho, né? Não pode ser cheio de paradas, né? Tem que ser suave. Então isso é a parte legal dos jogos para fazer eles funcionarem. Né? Por outro lado, outra publicação muito influente dividiu os jogos basicamente entre onde a gente pode manipular. Tá? Então chamou, aqui é outra palavra, a mesma palavra com outro significado. Então a mecânica é tudo dos jogos que o designer pode mexer, e basicamente a mecânica se divide em estruturas de dados e algoritmos, mesmo que elas sejam físicas. Né? Uma peça é uma estrutura de dados, e andar com a peça no tabuleiro é um algoritmo. E no videogame é tudo estrutura de dados e algoritmos. Lá do lado de cá, tudo que o jogador sente, não só o que ele vê, mas as emoções que ele sente. E no meio do caminho, o que é? São as interações que o jogador cria com o jogo usando as mecânicas. Então, enquanto uma mecânica do jogo, por exemplo, é andar ou correr, a dinâmica é fugir porque você teve medo. Ok? Então, basicamente, usando essas duas grandes filosofias, assim, grandes divisões que as pessoas trabalham, e outras como retórica procedural, que aparecem nos nossos estudos, né, a gente vai criar o nosso trabalho. Né? Envolvendo várias áreas. Então, muito do que a gente faz, por exemplo, é modelagem, é simulação. Algumas coisas são tipicamente de engenharia de software, outras são tipicamente de linguagem de programação. Muita inteligência artificial, né? A gente quer caminhar bastante por esse lado. Né? Algumas coisas são neurociência, deve entrar um aluno agora trabalhando com a parte de entender como o cérebro funciona durante um jogo. Né? Algumas coisas são... A gente tem que ir lá na psicologia, entender instintos, compulsões, emoções. Como é que a gente faz... Engraçado, né? A gente, de certa maneira, do mal, vamos dizer assim, mas é importante pra gente que o jogador continue jogando. A gente não pode fazer um jogo que o jogador abandona. Mesmo que quem escreve um livro não pode fazer um livro que a pessoa larga o livro no meio do caminho. Então tem comportamentos de reforço que a gente tem que estudar, né? E até no nível ético, né? A gente não pode fazer um jogo que seja tão viciante que a pessoa não saia do jogo, né? Então não coma, não vá ao banheiro e tal, que já aconteceram até mortes no mundo por causa disso. Né? Por exemplo, vários jogos de videogame agora, você está jogando há muito tempo, hein? Não está na hora de dar um descanso? Né? Porque você está 2 horas jogando, não foi nem ao banheiro, está 2 horas jogando assim, então dá um descanso aí. Né? Então o que nós fazemos no Ludus? Né? Eu vou tentar trabalhar em cima desses 6 aspectos. Né? E vocês vão ver que cada trabalho que a gente faz, ele acende algumas luzinhas aí ou não. A gente trabalha com modelos dos jogos, com o processo de criação dos jogos, com o que acontece enquanto as pessoas usam o jogo, a avaliação estática ou dinâmica do jogo, né? Bots, né?
bots, né? E teoria, né? Que às vezes a gente precisa de uma teoria nova para poder escrever alguma coisa. Né? Então, por exemplo, na área de misturando, teoria parece muito, porque muitas vezes a gente tem que tentar uma interpretação nova e ver as coisas de um novo jeito. Em modelos, o que nós temos? Primeiro, a ideia de criar dentro do grupo, né, várias ferramentas que permitem design melhor de jogos. Isso implica em você poder modelar o jogo, poder gerar jogos automaticamente, poder instrumentar um jogo para tirar dados do jogo e analisar o que aconteceu durante o jogo, fazendo data mining. Né? Poder ver jogos que não existem ainda acontecerem de alguma maneira simulada. Então isso tudo a gente quer fazer e alguns trabalhos que vocês vão ver são nesse sentido. Né? Uma coisa que a gente está fazendo agora, já tem um artigo publicado, é estudar uma ontologia de mecânicas. No caso, o aluno está fazendo ontologia de mecânicas dinâmicas e emoções, está publicado só mecânicas de jogos de tabuleiro. No sentido que eu posso criar ferramentas, até automatizadas, né, ferramentas computacionais, para a pessoa estudar, olha só, eu tenho essa mecânica, o que vai acontecer? Essa mecânica gera tal emoção. Né? Meu jogo está muito... seu jogo tem 18 mecânicas, ele está meio complicado. Né? Você devia diminuir a quantidade de mecânicas, dar uma espécie de sistema que se chamaria antigamente de sistema especialista, né? Sistema de apoio à criação e análise de jogos. Né? Na área de modelos para a criação, a gente tem um aluno de doutorado estudando como fazer jogos de negócio, como criar jogos de negócio a partir de estudos de caso criados tipicamente na área de administração e economia. Então eles são criados de um jeito que permite o debate. A gente quer usar esse mesmo texto que foi criado para usar um debate para criar um jogo, um videogame. Ele já conseguiu... por acaso ele estava trabalhando comigo, procurando o tema, e ele foi contratado para fazer exatamente isso. E a gente, então vamos criar esse modelo e tentar criar ferramentas para ele. Outro aluno está também fazendo a mesma coisa, só criando jogos baseados em processo. Então o que ele tem é uma metodologia e algumas ferramentas que você coloca lá um processo BPMN e fala, eu quero um jogo de aventura. Ele fala, então o seu jogo, seus personagens são esse, os seus passos são esse, você tem um caminho aqui para seguir no jogo de aventura. Então não quero um jogo de aventura, não gostei. Eu quero um jogo de first person shooter. Aí ele vai também criar. First person shooter geralmente não é bom para um processo legal, né? Mas já teve um aluno dele que fez um jogo de processo acadêmico, onde se você matasse a secretária, você conseguia o documento. Aí a gente falou, olha, não é bem isso, não é bem essa a mensagem que a gente quer passar. Esse aqui é um artigo que foi aceito nosso, investigando o uso de retórica procedural. Retórica procedural é o seguinte, eu quero falar algo num jogo, mas sem contar a história. Pela maneira de você jogar, você vai entender que essa é a minha mensagem. Então, usando essa metodologia, a gente desenvolveu um jogo e que, na verdade, isso estava escrito, mas o cara fazia o contrário. O cara estudava, qual é a retórica procedural que foi colocada nesse jogo? A ideia veio do cara que analisa jogos. Ele falou, a gente pode criar jogos assim? Então nós temos um artigo aceito nisso. Né? Um que a gente está trabalhando, a gente está no início do trabalho, é como gerenciar o processo de criar um jogo. Né? Então tem um aluno que investigou várias maneiras, vocês chamam canvas, né? Ele buscou os mais de 20 canvas usados para criação ou gerência de projetos de jogos, né? E ele vai propor um canvas que a gente vai usar no desenvolvimento de um jogo, que é um projeto PIB, que é o desenvolvimento do jogo. Na área de modelos para criação mais específicos, né, nós estamos muito preocupados com a simulação de jogos de tabuleiro e de videogames. Né? Então a gente vai estar um artigo agora que tem uma revisão, está em revisão, onde teve duas perguntas, mas teve muito problema de inglês, na verdade, que a gente não conseguiu fazer a revisão do inglês antes de mandar. De simulação de jogos baseados, no final não foi em rede de Petri, mas o trabalho inicial era em rede de Petri. Né? Então a gente pode pegar uma teoria bem matemática, né, como redes de Petri coloridas, né, e ele chegou a fazer um trabalho bem grande sobre isso, e gerar lá uma simulação de um videogame. Né? E aí você pode estudar propriedades desse videogame do tipo, será que uma fase está muito difícil, precisa de mais inimigos, menos inimigos, e entender como ele funciona. Né? Nós temos outro trabalho do mesmo tipo, onde a gente pegou uma ferramenta chamada Machinations, onde ela é gráfica e ela não permitia você criar subrotinas. Então, por exemplo, se você tivesse 10 fases parecidas, você tinha que desenhar a fase 10 vezes. E a gente pegou o Ruby
e que é uma linguagem onde você pode estender a linguagem, estendeu criando Rock Nations, né? Onde você pode criar sub-rotinas. Né? Então isso aqui, por exemplo, aqui não, aqui é o desenho de um diagrama completo. Um diagrama é composto de uma fonte, duas pools, depósitos, né? E dois edges ligando essa fonte ao depósito. Isso, por exemplo, foi um trabalho de iniciação científica. Né? Foi bem legal. Né? Agora acabou de ser defendida uma dissertação de mestrado, onde a gente pegou uma linguagem que descrevia jogos de carta, colocou nessa linguagem dados, então passou a definir jogos de cartas e dados, então teve que mexer no compilador, mexer na estrutura da linguagem, mexer no interpretador. Né? E, em cima disso, a gente fez jogar automaticamente e avaliar automaticamente as partidas jogadas. Então a ideia é que depois de você jogar, sei lá, 1000 partidas, você saiba, olha, essas partidas têm drama, não tem drama, elas acabam ou não acabam, tem muita troca de líder, e aí você pode mexer nas regras para tornar as partidas mais divertidas. Né? Misturando modelos, teoria e avaliação, tem justamente esse trabalho, que foi uma dissertação de mestrado e agora está evoluindo para uma de doutorado, onde a gente tenta medir valores estéticos dos jogos. Né? Então esse é um trabalho bem legal, o autor está ali de vermelhinho. Né? Ah, tem até retrato dele. Ó. Tem até a fatia. Né? E a ideia aqui é a gente pegar o que as pessoas sentem jogando e tentar criar uma fórmula matemática que consiga medir isso. Né? Então depois a gente valida essa fórmula matemática com os próprios jogadores, ver se ela se aproxima, né, de uma avaliação do que as pessoas sentem, e vai montando um conjunto de fórmulas que a gente vai, na prática, colocando nessa ferramenta de avaliação. Né? No futuro, por exemplo, a gente pode também ter uma fórmula que a gente não saiba, que ela foi medida, por exemplo, com data mining. Gerei uma rede neural que mede num jogo quanto ele é divertido, ou quanto ele dá medo, e coisas assim. A gente tem uma aluna que está começando agora vendo a influência de cores, por exemplo, nas emoções, que nem tem transparência. Né? Esse aqui é legal, foi um trabalho que a gente publicou, só um pôster, né? Porque foi muito inicial e o aluno teve que largar esse trabalho porque teve que fazer uma tese que servisse para o trabalho dele. Né? Então o trabalho de pesquisa dele não estava batendo com o trabalho real dele, na vida real. Né, lá. Aí estava muito difícil para ele fazer 2 trabalhos. Aí aqui é o seguinte, a gente botou um aparelho de medição simples, que ele vai aparecer daqui a pouco, e mediu batimento cardíaco, mediu várias propriedades, né, físicas da pessoa para ver o que ela sentia ao longo do jogo. Né? Então aí a gente pode botar a pessoa jogando e medir essas várias propriedades e entender como é que o jogo afeta fisicamente. Isso tem relação com as emoções que gera. Né? Para bots, né, a gente, por enquanto, só fez um trabalho, mas um trabalho bem interessante, que é que a gente fez um bot para Minecraft, lá do Bot, que esse bot ele tem associado a ele uma linguagem 3D, uma linguagem uma gramática, uma linguagem que tem uma gramática 3D. O que é isso? Uma linguagem de programação ele é 1D, né? Você faz quem fez compiladores, né? O compilador só compila em uma direção. Aqui o compilador compila em 3 direções. Então, dentro da linguagem de descrição de gramática, né, você tem que ensinar ela a comandos que falam para cima, para baixo, para o lado, coisas assim. E aí a gente fez esse bot a poder entender, por exemplo, como é uma casa. Porque uma casa em Minecraft pode ser de vários jeitos. Né? Então a gente criou uma descrição de uma casa, que é alguma coisa que tem 4 lados, pode ter janela, pode ter porta opcional, mas tem que ter teto. Né? E aí o bot passa a entender o que está acontecendo no mundo. Usando bots com uso, aí são robôs de verdade, né? Aqui está o emotivo que a gente usou para fazer o EEG cerebral lá do negócio, né? Aqui a gente fez um robô que joga com o ser humano. Né? A ideia aqui desse aluno, né? Esse aluno, por exemplo, já fez um jogo para cegos também. Um jogo que é só jogado com som e teclado. Né? Então aqui, por exemplo, uma pessoa com dificuldade podia participar de um jogo mais físico, no caso é chicotinho queimado, né? Controlando o robô via mente. Então eles tiveram que fazer todo um processo de criar arquitetura, né? Porque esse robô ele roda algumas coisas nele, alguma coisa no servidor, e todo o processo de aprender como funciona esse EEG. Esse EEG aí foi emprestado pela Rede Globo durante alguns dias. E o robô é parte de um projeto aqui da professora
Oh, meu Deus, a esposa do Felipe França. Priscila. Eu só encontro ela todo dia e chamo Oi Priscila todo dia, mas na hora de falar a gente esquece. Né? Na área de teoria, esse aqui é bem legal. Né? Esse aqui é o seguinte, todo mundo já fez o CAPTCHA, né? O CAPTCHA que você vai lá no website. O CAPTCHA, na verdade, você está trabalhando para Google. Né? Então, quando você clica aqui onde tem bicicleta, você está dizendo para Google para aprender onde tem bicicleta. Então, esse aluno aqui, já 2 alunos fizeram trabalho nisso, né? Mestrado nisso. E desenvolveu vários jogos onde você está trabalhando para a gente enquanto joga. Então, são jogos que quando você joga, você está fazendo clusterização de dados. Tá? Sem ver os dados, que esse é o lance legal. Porque existem vários jogos que fazem isso onde você vê o dado. E o cara, o que você acha que é parecido? Aqui a gente esconde o dado. Por exemplo, esses formatos aqui dos skills, né? Ou o formato dos sapos, né? Eles são gerados a partir dos dados que você tem. Né? Então aqui, para você ter um exemplo, um dos jogos simples que ele fez no início era esses mexicanos, né? E os dados são os ângulos do chapéu, o tamanho do bigode, e você tem que matar o inimigo, o mais diferente. Né? Porque o mais diferente é o inimigo. Né? Então você dá uma medida de distância, quantas pessoas mataram aquele cara junto daqueles outros 2, dá uma medida de distância. Tá? Na área de criação só, isso aqui também foi um projeto final, né? Onde os alunos viram processos automáticos de criação de mapa 3D, e a gente descobriu que não tinha um processo automático de criação de máquina 2D na literatura. Criação de terrenos. Né? Então a gente foi estudar, né? E é engraçado que quando você pega um problema resolvido em 3D e passa para 2D, ele não necessariamente é mais simples. Né? Porque desaparecem certas coisas. Né? Então você tem que tomar decisões. Então aqui a gente pegou uma ordem, né? Cria o terreno, depois cria as rochas dentro do terreno, tem uma partinha que é a rocha aqui que é mais escolhida. Aí cria os labirintos, aí dentro dos labirintos, aí joga água, a gente descobriu que tinha que jogar água feito chuva, aí a água vai pelos cantinhos e no final bota a vegetação perto da água. Aqui é um jogo que a gente fez por causa de um projeto, esse jogo no final a gente não lançou, né? Mas por causa de um projeto de combate ao mosquito da dengue. Né? Então era um jogo de cartas para distribuir na escola, né? Mas esse projeto acabou que a gente não conseguiu. A gente entrou participando, mas não conseguiu ficar no projeto porque não tinha verba, na verdade, para muita gente, então ficou só o projeto, ficou só o original. Né? Aqui jogos de treinamento que a gente fez para Team e para Interleague. Né? Esse jogo aqui, por exemplo, é uma espécie de war, onde você tem que conquistar os clientes, cada quadradinho é um cliente, mas o principal recado é o seguinte, você não deve tentar conquistar um cliente que alguém já conquistou. É um dos recados. Você deve conquistar primeiro os clientes que ninguém conquistou. Né? Então é um war onde você não deve entrar em guerra. Né? E aí tem várias coisas assim, por exemplo, tem umas cartinhas, que essas cartinhas laranjas são as pessoas, as verdes são as propriedades que uma empresa deve ter. Então você tem que construir ao mesmo tempo quantos vendedores você tem e quantas práticas de boa administração que a sua empresa deve ter. Né? Então é isso. Uma das coisas que a gente descobriu é que não só jogos são divertidos, mas que trabalhar com jogos são divertidos. Né? Eu acho que meus alunos de BRI têm uma certa inveja, né? Porque o grupo de jogos, por exemplo, consegue se reunir toda semana e ter algo para falar. E o grupo de BRI, né, como está fazendo algoritmo, programa, não sei lá o quê, a gente faz uma reunião, e aí, o que vocês fizeram? A gente não fez nada, a gente só rodou o programa de novo, consertou o programa e tal. Né? A reunião é mais mensal, né, porque os passos são mais duros. Aqui, quando tem nada para fazer, fala, eu joguei um jogo novo que ninguém viu. Aí a gente vê, pô, mas realmente esse jogo é muito diferente. Né? Olha só, tem essa retórica, tem esse jeito, a arte é toda diferente. E aí sempre interessa para alguém que está fazendo alguma coisa. É um grupo, inclusive, que tem gente, como o grupo de BRI também tem gente que não é da universidade, que vem aqui porque está interessado em como se fazem jogos. Né? Por acaso a reunião é hoje, às 14 horas, quem estiver interessado pode aparecer na H307. Né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né, pode olhar o site, tá? ludes.cos.frj.br, ou pode entrar em contato comigo, né? G de Geraldo, chechel@gmail.com ou chechel@cosfrj.br. Né? E também gchechel no Twitter, sou Chechel. No Twitter eu sou Chechel, porque eu fui um dos primeiros a fazer.
E, lamentavelmente, toda hora mandam coisa pro meu tio lá no meu Twitter, meio complicado. E Gchechel no Telegram. Então tá à disposição. É isso. Comentários, perguntas? Perguntas, comentários? Eu tenho um. Você falou que também estuda como os jogos são feitos sistematicamente. E ultimamente tem tido algumas polêmicas, porque a indústria de games tem se mostrado predatória para o ponto de vista do funcionário. Vocês estudam alguma forma de como melhorar a produção de um jogo? Quer dizer, essas formas aqui tornam mais fáceis produzir um jogo. Né? A questão de predar o funcionário, né? Ela não é só da indústria de jogos. Né? Então, assim, vamos dizer assim, a gente não se preocupa muito, não que não se preocupa, não, a gente não estuda, né, a relação empresa-funcionário. Né? Porque não quer dizer, por exemplo, que eu não pudesse estudar isso numa orientação para informática e sociedade. Mas a ideia é que a gente evite uma coisa que acontece muito, que é o desenvolvimento final do jogo ser muito crítico, ser muito pesado para o funcionário, porque houve erros de projeto, né? Então o jogo, apesar de, entre aspas, estar funcionando, ele não se comporta como você quer. E aí você está com o prazo no final e tem que ficar trabalhando 24 horas por dia para gerar um comportamento adequado. Então a nossa crença é que essas ferramentas, né, permitam que você evite o ajuste final ser todo no final, que o ajuste final possa ser transportado no início. Então, por exemplo, dificuldade é uma coisa que acontece muito, é reconstrução de cada fase do jogo. Tem o jogo todo bonitinho, mas as fases não estão equilibradas. Então ninguém consegue acabar o jogo, ou quando chega no final não consegue ganhar do México. Então como é que você faz isso funcionar mais fácil? Se eu tiver como simular, né, eu não preciso testar tanto no final, porque eu vou testar e várias opções erradas já vão ter dado certo. Né? Outra questão hoje o teste de jogos basicamente é feito com pessoas. Então a criação de bots que testem o jogo automaticamente, né, é muito importante. Para você deixar lá o bot jogando, né? E isso é uma coisa que a gente está tentando caminhar nessa direção. Mas, além disso, a gente precisa... o que acontece, nesse caso desse bot, né? A gente tem um simulador, né, de jogos de progressão. O simulador de jogos de progressão é o seguinte: você descreve o seu jogo lá, ele fica jogando sozinho indefinidamente, só que você está testando só o jogo, a mecânica, não está testando se foi mal programado. Então, aqui também é importante. Por exemplo, em vários jogos você chega num lugar e não consegue sair. Né? Não porque o jogo em si não deixa você sair, mas porque você ficou preso entre duas cadeiras e não tem como voltar. Tá? Então isso aí já seria de um bot que tem que ver o jogo funcionando. E aí você depende não só do bot, mas do jogo e do ambiente que o jogo foi programado. Né? Tem trabalhos muito legais hoje em dia de jogadores automáticos que jogam vendo a tela do jogo. Ou seja, eles não sabem nada que está acontecendo dentro do jogo. Né? Mas a gente não trabalhou com isso ainda, apesar de conhecer alguns trabalhos. Né? O Deep Mind, né? Como? O Deep Mind foi Deep Mind, você tem... deu o alpha, né? Por exemplo, o Mario, né? Ele aprendeu a jogar Mario como se ele fosse uma pessoa, né? E não como se fosse uma pessoa que sabe por dentro como o Mario funciona. Então essa pesquisa é bem legal, mas precisa de as pessoas estarem interessadas, e eu acho que, por exemplo, seria uma tese de doutorado. Um projeto final não conseguiria, né, um mestrado, talvez dentro de padrões limitados. A gente fechar. Então, obrigado, pessoal, de novo. Chechel, como é que você vê aqui a proximidade de empreendedorismo no grupo? Como é que isso vem acontecendo? Na verdade, a gente tem alguns contatos de gente de fora, até mesmo alunos, né, que entraram nessa área por causa do empreendedorismo, né, porque eles estão interessados em fazer jogos. E ao fazer jogos, eles têm uma dificuldade teórica de discutir o que eles estão fazendo.
né? E aí, com o grupo, eles inclusive mostram os jogos que eles estão criando e convidam colegas que também estão criando jogos. Então, volta e meia tem uma pessoa apresentando um jogo pra gente. Fala, o que vocês acham? A gente fala, segundo o cara tal, né? A gente faz uma crítica embasada. Além da crítica, eu não achei nada, não achei graça, eu achei graça. Tem essa crítica pessoal, né? Mas a gente sempre busca, segundo a referência tal, isso aí você está fazendo certo, mas isso aqui você está fazendo errado. Né? E não quer dizer que você faça tudo errado e o jogo não dê certo, porque o mercado é muito estranho. Né? Aquele Flappy Bird, por exemplo, era horrível, né? e deu certo. Né? Como tem gente que vê Sharknado. Né? Obrigado.